Irmãos, então hoje nós estaremos abordando o capítulo 2 de Malaquias, né? Semana passada a gente fez uma breve introdução, falamos do capítulo 1, hoje nós estaremos abordando o capítulo 2, né? Malaquias, capítulo 2. Vou pedir, por gentileza, para a Valquíria estar lendo para a gente, por favor. Malaquias capítulo 2 diz assim: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrardes parciais no aplicardes a lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Amém, meus queridos. Eu esqueci de falar, Valquíria, era para ler até o 16, que o 17, na verdade, ele já faz parte do capítulo 3, né? Mas eu vou abordar até o capítulo 16, o capítulo, ou melhor, até o versículo 16. Na semana que vem, a gente então faz o capítulo 17, o versículo 17, e começa o capítulo 3, então, ok? Então a gente começa o capítulo 2, aqui ele é muito forte, ele é extremamente forte. Os primeiros versos aqui que o Senhor fala, né? Está falando ali com os sacerdotes maus, de uma forma muito forte, e é bom a gente entender também, né, o porquê que Deus está falando dessa forma com eles, né? Então vamos lembrar um pouquinho do contexto, né, um pouco do que nós falamos na semana passada, para a gente estar bem contextualizado aqui com o capítulo 2, que tem tudo a ver, né? O contexto de Malaquias aqui, como a gente já abordou, é um contexto de desânimo
total da parte dos sacerdotes, e o povo ali também já estava desanimado, seguindo o exemplo ali dos seus líderes. Com que, no caso aqui, eles estavam desanimados? Se nós olharmos com o regresso do exílio, os judeus pensavam ter chegado aqui, no caso, o tempo do cumprimento das grandes promessas que os profetas haviam falado. No caso Isaías, como eu já citei, Ezequiel, Jeremias, profetizaram um tempo maravilhoso para o povo de Deus após a restauração. E o povo acreditava que aquele tempo seria o tempo onde essas promessas se cumpririam. O templo, né, no caso, como nós vimos, ele foi restaurado, mas ele, na verdade, nem se comparava com o templo de Salomão, com a glória do templo de Salomão. Eles ainda estavam também cercados por inimigos e pagando muitos tributos ali para o Império Persa. Então, 100 anos aqui já tinha se passado, desde a volta ali do cativeiro, e as coisas não estavam acontecendo como eles queriam, né? Como eles esperavam. E vimos no capítulo 1 que os descuidados ali, desanimados sacerdotes estavam desanimados, né? E além de eles não estarem cultuando a Deus como eles deveriam, eles ainda estavam respondendo Deus de uma forma bem insolente, né? Eles estavam de uma forma bem atrevida, questionando Deus de uma forma bem asquerosa, né? Eu diria. E Deus, né, que deixou bem claro no versículo 2 do capítulo 1, que ele era o Deus que amava eles. É bem interessante, né? Como eu até comentei na semana passada, o primeiro argumento de Deus foi, em meio a toda essa situação, era que Deus tinha amado eles, que Deus amava eles. E o motivo pelo qual Deus justifica esse amor, é porque Deus tinha escolhido eles. Mas eles questionaram até mesmo o amor eletivo de Deus, né? De tanto atrevimento, né, desses sacerdotes maus. E já vimos que Deus, né, denunciou esses sacerdotes no capítulo 1, porque eles não estavam ali desempenhando adequadamente as suas funções. Eles estavam trazendo ali animais defeituosos, cegos como oferta, eles estavam demonstrando uma atitude de desprezo para com o culto a Deus, para com o altar, né, do sacrifício, e ainda vimos que eles estavam enfadados. Isso aí, para mim, acho que foi o ponto até pior de todo o capítulo 1. Eles estavam cansados de fazer a obra de Deus e ainda eles respondiam de uma forma insolente, né? Malaquias 1, 12, Deus dizendo que eles estavam ali profanando a mesa do Senhor. E no versículo 13, Deus respondeu, né? Deus responde, ou melhor, no caso, eles respondem a Deus, né? E qual que foi a resposta deles no versículo 13 ao próprio Deus? Que canseira, né? Eles responderam assim para Deus. Deus estava dizendo, vocês estão profanando, né, a mesa do Senhor. E a resposta, né, insolente deles foi, que canseira, né? Ou seja, estamos enfadados, estamos entediados. Eles tinham ali perdido totalmente a reverência e o respeito para com Deus. E no versículo 1 aqui do capítulo 2, agora, Deus agora dá um mandamento a esses sacerdotes atrevidos, indiferentes e irreverentes. E esse mandamento, na verdade, essa denúncia, agora se volta como uma ministração da palavra de Deus a eles. Se nós seguirmos dos versículos 1 até o versículo 9, vemos que Deus chama os sacerdotes ao arrependimento e ordena que eles o respeitem como devem, desempenhando ali as suas funções corretamente, que nós vemos nos versículos 1 ao versículo 3, ele menciona a aliança que ele tinha firmado, né, com Levi e os sacerdotes nos versículos 4 e 7. E mais uma vez Deus denuncia os pecados dos sacerdotes e anuncia o castigo nos versículos 8 e 9. No versículo 1 aqui, algumas versões usam a palavra mandamento em algum lugar, no lugar, na verdade, de advertência.
Mas o uso nesse contexto, na verdade, é um trocadilho, pois os sacerdotes, ou seja, aqueles que deveriam ensinar o mandamento, precisavam agora ouvir o mandamento que Deus tinha para eles. E o que era esse mandamento ou essa advertência de Deus para os sacerdotes, né? O próprio Deus responde no versículo 2. Diz o Senhor dos Exércitos: se não ouvirdes com atenção e não dispuserdes o coração para honrar o meu nome, Deus fala, né? Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Na verdade, ele fala, eu já tenho amaldiçoado elas, porque não dedicais o coração para me honrar. Muito sério aqui essa advertência do Senhor aos sacerdotes, né? Eles deveriam de coração honrar o nome de Deus, algo que eles não estavam fazendo. Eles tinham ali que executar suas funções com zelo, seguindo, né, segundo, né, o que Deus tinha ordenado. Respeitar o nome de Deus e ensinar os caminhos retos do Senhor ao povo. E aqui eram os próprios líderes que não estavam honrando a Deus. E isso, meus queridos, se nós olharmos, tem uma aplicação muito importante para os nossos dias de hoje. Se os líderes eles dão um mau exemplo, obviamente, automaticamente, eles vão estar ensinando as pessoas também que estão seguindo a seguir um mau exemplo também, a darem mau exemplo. Por exemplo, se eu estou ensinando e eu dou mau exemplo, eu estou ensinando vocês a fazer um mau exemplo também. Se o líder também ensina as escrituras de uma forma errada, o povo vai seguir de uma forma errada também. E isso, meus queridos, nós vemos que é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. É algo que tem acontecido muito nos nossos dias. Agora, só não vai seguir o ensinamento errado quem coloca em primeiro lugar Deus. Se você coloca Deus em primeiro lugar, você não vai seguir o que vai contra Deus, né? E aí que entra a questão que eu sempre falo. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar e colocar a Bíblia em primeiro lugar, a sua palavra. Quem escuta Deus mais do que os homens, né, não vai pecar contra Deus. Por isso que eu sempre falo, né, até o ponto, não escutem o Fábio, ao menos que o Fábio esteja pregando a Bíblia. O Gabriel está dando estudo da confissão também. Não escutem o Gabriel, a menos que ele esteja ensinando com conformidade à palavra de Deus. Ah, mas como eu sei que o Fábio, né, o Gabriel, está ensinando correto? Só tem uma forma, meus queridos, se vocês saberem. Você tem que ler a Bíblia. Ah, mas a minha mãe diz que assim, né, como a Bíblia está dizendo, né, não é muito correto. Fiquem com a Bíblia. Ah, mas o meu pai também não concorda muito com isso. Fiquem com a Bíblia. Não fiquem com o papai, com a mamãe. Vale mais servir a Deus do que até mesmo o pai e a mãe. Se, no caso, até o pastor não honra a Deus, você não deve seguir esse pastor. Se o seu pai e a sua mãe não honram o Senhor, você também não deve fazer o mesmo. Claro que você deve continuar amando seus pais, respeitando e honrando os seus pais, mas nunca você deve ir contra Deus por causa deles, né? E por causa de ninguém, meus queridos. Deus, ele é acima de tudo e acima de todos, né? Muitos jovens até dizem: "Ah, mas o meu namorado, né, não segue a Deus". Primeira coisa, que se seu namorado não segue a Deus, você não deveria nem estar com ele. A grande verdade é essa. Mas ainda que, vamos dizer, o seu marido ou sua mulher não siga, todavia é mais importante seguir a Deus do que o homem. Nunca vá, meus queridos irmãos, contra os ensinamentos de Deus por causa de ninguém. Honre a Deus acima de tudo e acima de todos. Esse é um ensinamento muito importante que todo cristão deve guardar consigo. Note que a consequência de não ouvir a Deus, notem bem aqui, né? Logo no início aqui, o que é que o texto está dizendo aqui? Eu enviarei o quê? A maldição. Olha a consequência de nós não seguirmos a Deus. Maldição. Qual é a consequência de não honrar e obedecer a Deus, né? O versículo 2 aqui responde: a maldição. E nós vemos, irmãos, a harmonia dos textos bíblicos também, tanto no Novo Testamento.
Gálatas 1, de 8 a 10, segue na mesma linha. Ainda que nós mesmos, Paulo falando, nós mesmos, os apóstolos, e ainda que um anjo do céu pregue um outro evangelho, um outro ensinamento que não esteja em conformidade com o ensinamento de Deus, da Bíblia, da sua palavra, seja anátema. O que é anátema? Né? A maldição. Né? Maldição. Ou seja, seguir um outro evangelho, não seguir a Deus, você está sobre maldição. E ainda que um anjo do céu lhe pregue, e ainda que o próprio apóstolo Paulo, ainda que nós mesmos, pregue para você. Anátema, né? Seja maldito, maldição. Não devemos seguir, né? Então, irmãos, devemos entender a seriedade aqui desses primeiros versículos aqui, as consequências de nós não seguirmos a Deus. Infelizmente, irmãos, muitos em nossos dias estão achando que estão indo à igreja, né? Está tudo certo, mas muitos, meus irmãos, quando eu digo muitos, muitos mesmos, na verdade, estão indo em igrejas, mas estão indo em lugares onde estão seguindo outro evangelho. E biblicamente falando, eu não estou citando nomes aqui, se nós vamos num lugar onde a Bíblia não é pregada, nós estamos, mesmo que se chame igreja, nós estamos sobre maldição. E isso é muito sério e nós devemos entender. Todos que seguem o evangelho terreno da prosperidade, isso aí eu dou um exemplo de um ensinamento que é muito ensinado nos nossos dias, o evangelho da prosperidade, né? O evangelho é um evangelho terreno e não celestial. Eles estão seguindo um falso evangelho. E biblicamente eles estão sobre o quê? Sobre maldição. Por isso que eu sempre falo, meus queridos, não vá em igrejas que não pregam o evangelho, não vá a igrejas que pregam um falso evangelho, porque essa é a séria consequência de seguir um falso evangelho. Essa é a séria consequência de desobedecer a Deus e seguir um falso ensinamento, um falso evangelho. É a maldição. Outras implicações que nós vemos aqui no texto. Deus transforma a maldição em bênção. E no versículo 3, Deus reprovaria a descendência dos sacerdotes e Deus iria desprezá-los publicamente. Notem bem aqui que Malaquias expressa isso fazendo uma comparação. O sacerdote deveria queimar o excremento do animal, né? O excremento aqui é o cocô, irmãos, do animal junto com o couro e a carne fora do altar ali, né? O excremento tinha que ser lançado fora, pois o contato com ele, de acordo com a lei de Moisés, tornava uma pessoa impura. Então, Deus então diz que vai tomar aquele excremento dos animais sacrificados, olhe bem isso aqui, irmãos, e esfregar na cara dos sacerdotes. Olha que coisa aqui, irmãos. Deus iria, vamos usar a palavra mesmo, esfregar o cocô desses animais na cara dos sacerdotes. É isso, exatamente isso que o texto aqui está dizendo. E no versículo 4, Deus diz que ele faria isso para que eles soubessem que Deus tinha enviado uma aliança para eles. Deus estava chamando eles ao arrependimento aqui, irmãos, para que a aliança de Deus, a aliança dele, continuasse com eles. Notem que desde o início, como eu já falei no início, no capítulo 1, né, Deus mostra o seu amor, dizendo que tinha amado eles. E aqui no versículo 4, diz que ele quer que a aliança dele continuasse com eles. Mas para isso, eles precisavam se arrepender, eles precisavam obedecer os mandamentos, obedecer e levar com seriedade o culto e as coisas de Deus. Versículo 5 nos diz que a aliança dele é de vida e paz, e que essa aliança foi dada para que eles tivessem temor. Ó, tem bem a palavra aqui, temor, que eles fossem temorosos, né? De terem temor. Há algum tempo atrás, eu vi uma pessoa dizer que não achava que nós deveríamos temer a Deus.
porque não devemos temer quem nós amamos, né? Esse é o argumento normalmente que as pessoas usam. O problema aqui é que as pessoas querem humanizar Deus. Meus irmãos, Deus ele é santo. E Deus ele exerce o seu juízo contra os que praticam o mal. A Bíblia diz, olha bem aqui, coisa terrível, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora pensa uma coisa, nós somos pecadores por natureza, nós temos uma tendência a fazer o mal. O que isso traz, irmãos? Isso traz temor a você? A mim traz, meus queridos, traz muito temor. Por saber que eu ofendo a santidade de Deus todos os dias, irmãos. E eu estou aqui pela misericórdia dele. Isso tem que nos trazer grande temor. Tem sim que nos trazer grande temor. Se nós conhecermos Deus, quem ele realmente é, nós teremos temor. A grande verdade é que quem conhece e ama Deus treme as pernas e não quer de forma alguma desagradar ele. Claro, meus queridos, que porque nós amamos ele, mas também, né, temos temor porque ele é santo e nós não somos. E o homem pecador, quando ele se depara com o divino, quando ele se depara com o santo, a única resposta é o temor. É o temor. E ele termina aqui o versículo 5, totalmente de acordo aqui, dizendo que Levi, né? E Levi, com quem ele fez aliança, de cuidar e prezar pelas coisas de Deus, por prezar pelo culto, ele temia Deus e tremia. Olhem bem aqui, ó, ele temia e tremia. E nós também devemos temer e tremer na presença do grandioso e terrível Deus. E alguns de vocês agora podem pensar, né? Achando que eu estou exagerando, chamando Deus de terrível, né? Como... Agora vamos ler aqui, ó, irmãos, como que acabou o último versículo do capítulo 1. Vamos ver aqui. Olha bem aqui como Deus termina aqui, né? Diz o Senhor dos Exércitos, ó, bem o finalzinho do versículo 14. O meu nome é terrível entre as nações. Ou seja, não é eu que estou falando que Deus é terrível, que é terrível cair nas mãos dele. Não é eu, não, é a Bíblia que está dizendo isso. E nós devemos entender o que ele mesmo diz. O terrível Deus, que é terrível cair nas mãos dele. Versículo 7 diz que os sacerdotes maus deveriam guardar o conhecimento e procurar a instrução do mensageiro, né? Os mensageiros, no caso, os sacerdotes, aqui é um trocadilho também, porque o nome Malaquias no hebraico significa mensageiro também, né? E Deus aqui provavelmente estava falando, dizendo para eles ouvirem o ensinamento aqui, né? Os sacerdotes que eles deveriam ouvir já não estavam mais, né, fazendo as coisas de acordo, né? E aqui o mensageiro Malaquias estava trazendo, né, essa palavra para eles, né, em forma de diálogo. E eles não mais deveriam fazer as pessoas tropeçarem e não mais violar a aliança de Levi. No versículo 9, nós vemos aqui algo bem interessante. Às vezes podemos nos compadecer com o povo aqui. Eu para te falar a verdade, eu falo isso porque eu pensei nisso, né? Devido a todo o contexto que o povo estava vivendo, né? Um contexto difícil, né? E até achar, né, que porque eles não tinham paz ali, poxa, né? Deus talvez não poderia pegar um pouco leve com eles, né? Afinal das contas, a situação está difícil, a situação está muito difícil ali para eles, mas Deus explica, né? Deus explica o porquê deles estarem nessa situação. Vamos ler o versículo, né? O versículo 9. Porque isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Olha aqui tem um motivo, irmãos. Deus não está fazendo aqui, né? Porque as pessoas têm a tendência de culpar Deus, né? Como se Deus fosse mau, mas Deus ele é justo. É o que eu sempre falo. Deus é justo sempre. Deus que fez eles desprezíveis entre as nações, porque
eles não mais guardavam os caminhos de Deus e eles eram parciais, né? Notem aqui, parciais. Não podemos, meus queridos, jamais sermos parciais. Não podemos agradar a Deus e agradar os homens. É exatamente isso o significado aqui. Parcial, Deus e os homens, agradar a Deus e agradar os homens. Vamos fazer um pouquinho do jeito de Deus e vamos fazer um pouquinho do jeito do homem. Não, deve ser do jeito de Deus 100%. O que Deus disse no versículo 10 do capítulo 1, né? Lembra que a gente estudou? Tomara que alguém feche a porta para que o povo não mais o adorasse. Olha bem, eu até contextualizei, né? E ele diz o porquê. Porque eu não tenho prazer e eu não aceito a vossa oferta. Ou seja, se não for para ser dos padrões de Deus, apaga a luz da igreja, fecha a porta da igreja e não fazem mais culto, porque eu, o Senhor dos Exércitos, não aceito os padrões do homem, mas apenas os padrões de Deus. E ele termina no capítulo 1 dizendo: Maldito seja o enganador que ofereciam um sacrifício a Deus de qualquer jeito. No versículo 10, Deus continua dizendo: Não temos o mesmo Pai aqui, não é o mesmo Deus que nos criou. E no versículo 11, ele cita o exemplo de Judá, que foi ali no caso desleal e profanou a aliança dos pais. Como que ele fez isso? O versículo 11 diz que ele fez isso se casando com uma adoradora de outros deuses. Consequência dos que fazem isso, nós vemos também no versículo 12. Deus eliminará das tendas de Jacó os que fazem isso. Fazem o quê? Casam com pessoas que adoram outros deuses. Olha aqui, irmãos, que interessante isso. E ainda, olha bem, apresentam ofertas a Deus, né? Como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, achando que isso é correto, né? Eu não vou nem falar, assim, hoje em dia, o tanto de divórcios, né? E pessoas também, né? Divórcio a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de pessoas que se casam com pessoas não crentes, né? Porque não se importa, é normal. Hoje, os evangélicos, eles casam com a pessoa crente e não crente. Ele não tem mais essa questão de olhar que Deus, no Velho Testamento, sempre foi contra casamentos mistos, né? O Velho Testamento está repleto de exemplos e ocasiões registradas em que os israelitas começaram a se casar com mulheres pagãs e que não pertenciam ao povo de Deus. E o que acontecia então? Em vez de essas mulheres se converterem ao Deus de Israel, elas acabavam convertendo os israelitas aos deuses pagãos. E em decorrência disso, o culto a Deus começava a ser uma coisa sincrética. Esse é o grande perigo de nós nos casarmos com pessoas não crentes, né? Tem muita gente que se casa com pessoas não cristãs e justifica dizendo que a pessoa vai se converter ao Senhor um dia, né? Não tem problema não. Eu caso hoje e amanhã ou ele ou ela vai se converter. Irmão, eu vi engraçado até o pastor Augusto Nicodemos dizendo com a experiência que ele tem, né? Acho que ele tem já mais de 40 anos de pastor, né? Com a experiência que ele tem, ele disse, ele deu uma estatística dizendo de cada 5 pessoas que ele viu se casando dessa forma, né? Dizendo que vai se converter, apenas uma se convertia. De 5, uma, né? O cônjuge ali se converte, ou seja, 20% só, irmãos. E aí, vamos correr esse risco? E lembrando, meus queridos, notem bem, que 80% dos cônjuges que não se convertem, grande parte deles desanimam, os crentes que se casaram com eles, desanimam e não permanecem na igreja. E dos poucos que permanecem na igreja, e ainda existe uma grande possibilidade dos filhos serem influenciados pelo cônjuge não crente a não crerem no Senhor e serem influenciados contra o Senhor. Para quem ir na igreja? Não, igreja é coisa de gente de terceiro mundo, essas coisas é tudo inventada por homens. E aí os filhos podem também não ir à igreja. Aí devemos correr o risco, né? Coisa delicada, né? Não vale a pena, meus queridos, nós corrermos o risco. E mais além, eu vou mais além ainda de todas essas implicações que são muitas,
O meu argumento maior é que Deus não se agrada com casamentos mistos. Paulo se refere em Coríntios a isso, a julgo desigual. E quem ama a Deus vai procurar um cônjuge que segue a Deus. Eu sempre instruo as pessoas jovens que apenas se casem com um homem ou uma mulher que ame a Deus mais do que você. Só se case com uma mulher ou um homem de Deus. Agora, se você já casou com uma pessoa que não segue a Deus, né? Fica com essa pessoa. Se ela consentir ficar com você, como Paulo orienta no capítulo 7 de Coríntios. Eu não incentivo nunca ninguém a separar, irmãos. Se às vezes também as pessoas casaram, elas não eram cristãos, e aí um se converte, outro não se converte, qual que é a maneira correta? Continue ali com a sua família, não separe, né? Então essa é a instrução bíblica. Mas para os crentes, dois casalzinhos crentes, né? Um menino crente, uma menina crente, casem apenas com pessoas, né, crentes que amam a Deus mais do que você, né? Versículo 14 ao 16, vemos aqui um contexto onde eles estavam ali abandonando as suas esposas crentes para se casarem justamente com essas mulheres estranhas, né, as mulheres pagãs. E notem, no versículo 14, o que Deus diz à companheira de infância aqui, como a mulher da tua aliança. Olha que interessante isso. Isso é o casamento, é o que o casamento representa. Eu até gosto de usar a figura da aliança que nós colocamos no dedo, né? Que ela é redondinha e ela não tem fim, né? Justamente por causa disso, né? Isso é um exemplo, né? Que ela não tem fim. Assim também é o casamento, é uma aliança que não tem fim, né? Porque Deus, né? A gente vai ver aqui o que ele fala desse povo que estava primeiramente no versículo 15 ele fala que nós não devemos ser infiéis a esses cônjuges, né? Você é casado, não seja infiel. E no versículo 16, né? Eu vou ler para a gente terminar esse último versículo, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que ele odeia o repúdio, né? O repúdio aqui é o divórcio. Deus odeia, algumas traduções até falam, né? Deus odeia o divórcio e também aqueles que cobrem de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Não sejais infiéis e não divorciem, né? Tem muita gente que fala, mas aqui é duas coisas, né? Justifica a outra, falar, mas aqui está falando que o homem é violento, Deus não ama também, né? Não gosta. Vamos tratar as coisas separadas, irmãos. Homem violento é uma coisa, não deve ser feito. Separar também não deve se separar. Agora, irmãos, entrando nessa questão do divórcio, é uma coisa bem polêmica, né? Bem polêmica nos nossos dias. Eu sempre falo, né, que existem duas interpretações, mas eu interpreto na Bíblia como que diz aquilo que o homem, que Deus uniu, o homem não separa, né? E nós vemos que Deus repudia o divórcio. Vemos que Jesus fala ali, se for por adultério, né, por essa exceção, pode separar, mas eu vejo que Paulo, no capítulo 7 de Coríntios, também fala que se, né, a pessoa separar, né, ou você volte ao seu cônjuge, ou você não case mais, né? Então eu vejo, juntando toda a harmonia bíblica, isso é o que nós deveríamos fazer, né? Eu entendo que não devemos separar. O casamento é para sempre, o que Deus uniu não deve ser separado. Portanto, meus irmãos, a instrução que eu dou é essa: está casado? Fique casado. Ah, mas é difícil. Ai, meu marido é chato, meu marido é folgado, meu marido é preguiçoso. Ore a Deus, irmãos, é difícil, né? Ore a Deus, pregue o evangelho para ele, tenha paciência. Ah, mas a minha mulher é aquela mulher rixosa que a Bíblia fala, ô mulher chata, né? Não tem problema, irmão. Casou, atura a mulher, né? Eu sempre falo, irmãos, que casamento tem os desafios. Não existe nada que tenha mais desafios do que o casamento. É muito difícil mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que Deus nos dá. Porque se a gente não aturar o nosso próximo, quem é mais próximo do que o cônjuge, né? Se a gente não tem a capacidade de amar a pessoa que está ao nosso lado, né? Como que a gente pode amar as pessoas lá fora? Então, na verdade, por mais que seu casamento possa ser difícil ou não, é uma oportunidade que nós temos de amar, né? E se você não está conseguindo, peça a graça de Deus. Mas a orientação é que Deus não se agrada do divórcio. Fiquem com seu cônjuge, tá difícil, né? Peça a oração, ore, né? E Deus vai te dar a graça que você precisa para seguir, né? E o homem violento também, obviamente, irmãos, isso aí eu não preciso nem comentar, né?
o homem violento, né? O homem violento, meus irmãos, eu sou até sincero, irmãos, já tive caso desses, né? Na igreja, do homem que enfiava a mão na mulher, né? Batia na mulher, e aí ela orientou para mim, e aí, o que que eu devo fazer? Eu falei, chama a polícia. Claro, chama a polícia. E aí, mas eu vou separar? Eu falei, ó, eu não digo para você separar, mas eu não vou falar para você correr risco também de vida, né? Talvez você vai chamar a polícia, vai ter uma ação protetiva, eles vão separar você ali temporariamente. Pode ser que ele se arrependa. Eu peço para você, ore para que ele se arrependa, né? Né? Mas eu nunca vou orientar ninguém a separar, irmãos. Mas também eu não posso dizer para a pessoa ficar junto. E eu não posso ir contra a lei também. Se alguém está sendo espancado, eu não vou falar seja espancada, irmãos. Não posso. Eu vou falar, chama a polícia. Vou fazer o que é correto, né? Mas são casos e casos, né, irmão? O homem violento, como eu disse aqui, não tem nem que comentar, né? Um homem cristão não pode ser violento e a mulher também não, né? Que aqui as pessoas falam, o homem é violento, tem muita mulher aí que bate mulher em marido. Tem muita mulher aí que, né, que bate no marido também, que voa para cima do marido. Então a violência dos dois lados, irmãos, não é permitida. Isso aí eu acho que é common sense, né? É questão de bom senso, eu não preciso nem comentar muito. Tá bom, meus queridos? Então eu vou ficar no versículo 16. Na semana que vem, eu continuo então no versículo 17, aí a gente dá sequência no capítulo 3. Como o capítulo 4 ele é bem pequenininho, que ele vai são 6 versículos, eu estou pensando em fazer o capítulo 6 e fazer uma cronologia. Eu lembro que foi o irmão Horácio, acho que na semana passada perguntou, não, o irmão Álvaro, perguntou sobre a cronologia ali, de quando que está acontecendo, o império, do cativeiro, do exílio. Então eu quero fazer uma liçãozinha ali depois, quando a gente abordar o capítulo 4 do contexto aqui, e quero aplicar um pouquinho dos outros impérios também, mostrando o contexto, para a gente entender um pouquinho também, que é bom, para a gente se localizar o que a gente está lendo aqui, e para a gente também entender um pouquinho dos outros contextos, para quando a gente lê Isaías, saber qual era o contexto, Ezequiel, Jeremias. Então é muito importante a gente saber todo o contexto, tá? Então eu estou pensando em fazer isso, se Deus permitir, no capítulo 4. Amém? Vou pedir então para a Valquíria finalizar, por gentileza.